Pessoal, de volta com mais Conexão Unipam. E agora que vocês já sabem tudo sobre o nosso Observatório 2020, eu estou aqui com a Lorena Queiroz, que é psicóloga, ex-aluna do Unipam, e topou a missão de nos ajudar aí a trazer várias orientações e dicas para vocês conseguirem escolher a carreira profissional. Lorena, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Não, vai ser ótimo, gente, principalmente, Lorena, porque esse momento é muito tenso para muita gente, né? Eu já passei por isso, você já passou por isso, a gente sabe como é difícil fazer essa escolha que é para a vida toda. E isso envolve muito o autoconhecimento, né? E eu queria que você começasse falando para a gente a respeito disso, como começar esse processo de autoconhecimento, o que eu preciso olhar para dentro de mim para descobrir em que eu sou boa. Então, quando a gente fala de uma escolha profissional, a gente está falando de um processo de decisão. E para algumas pessoas, tomar essa decisão é muito fácil, elas têm facilidade. Algumas pessoas já sabem o que querem, eu quero tal curso, é esse, e se adaptam super bem a ele. Para outras pessoas, essa decisão é difícil, ela gera ansiedade, medo, estresse, e eu acho que é justamente por isso que é muito importante que a gente esteja aqui falando desse assunto, porque pode ajudar muita gente. A base de uma boa escolha profissional é a busca de informação, tanto do autoconhecimento quanto a busca do mercado de trabalho. O processo de autoconhecimento, ele começa de passos simples, o momento em que eu paro para olhar para mim, para as minhas características, para os meus valores, para aquilo que eu valorizo em um trabalho. Por exemplo, o que eu valorizo? Eu valorizo trabalhar com pessoas, eu valorizo um ambiente de trabalho que é mais aberto, eu valorizo estar trabalhando com desenvolvimento de tecnologias, envolve um olhar para si. E as pessoas geralmente têm dificuldade para se olhar, para entender, para se conhecer. E uma das estratégias que a gente geralmente usa nos processos de orientação profissional é essa pessoa entender o que ela gosta de fazer. Por exemplo, uma série, um filme que você gosta, já fala um pouco das suas preferências, já fala um pouco daquilo que faz sentido para você e para a sua vida. O processo de autoconhecimento, ele nasce da nossa percepção, da nossa capacidade de olhar para nós mesmos e refletir sobre quem nós somos e quem eu fui um dia, porque a minha história de vida, ela influencia quem eu sou hoje e o profissional que eu desejo ser um dia. Então, o processo de autoconhecimento, ele passa por todas essas etapas de passado, presente e futuro, entendendo que as minhas escolhas futuras, elas dependem de quem eu fui e de quem eu sou hoje. Entendi. Assim, você falando isso, às vezes, para uma pessoa que tem 17 anos, talvez pode soar um pouco complexo, porque talvez ninguém nunca parou para pensar nisso, ou assim, a gente até vê um movimento aí, chega o ensino médio e todo mundo fala, e aí? O que você vai fazer? Que curso você vai escolher, né? E às vezes a pessoa ela não consegue parar para pensar nisso, ela vai pensar em outros fatores. Existe, assim, alguma dica, alguma coisa que eu posso fazer? Eu tenho que, o quê? Parar um momento do meu dia e refletir? Eu tenho que meditar? Ou isso é no dia a dia? Como que eu vou fazendo isso até chegar numa resposta? Porque não é de uma hora para outra, né? Então, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para se conhecer, principalmente pessoas que estão com 16, 17 anos, é muito difícil. Você pode perguntar para as pessoas que você conhece, que você convive. Fulano, me fala de algumas características que você percebe que eu tenha, de algumas coisas que eu faço que são boas, porque muitas vezes a gente tem alguns pontos cegos, qualidades, características importantes em nós, na nossa personalidade, que nós não conseguimos enxergar e as outras pessoas conseguem ver. Então, perguntar para as pessoas, um processo de terapia pode ajudar no autoconhecimento, um processo de orientação profissional ajuda e muito, porque uma das bases do processo de orientação profissional é o autoconhecimento. Muitas pessoas elas recorrem a alguns testes que tem na internet, por exemplo, para fazer esse processo de tomada de decisão e de autoconhecimento. Tem algumas coisas assim que precisam ser avaliadas antes de fazer esses testes, porque se a pessoa ela não tem um autoconhecimento já suficiente, pode ser que ela faça o teste, dê um resultado completamente diferente e aí influencia ela a fazer uma escolha que talvez não era a que ela precisaria fazer. Então, eu só peço para as pessoas tomarem um pouco de cuidado com esses testes que são feitos na internet, porque muitos não têm uma fundamentação teórica, testes que comprovam a fidedignidade deles. Então, a gente precisa ter esse olhar, recorrer mais a profissionais que já trabalham nessa área e também perguntando para as pessoas que convivem sobre características e também perceber no seu dia a dia as atividades que você tem prazer em fazer, os filmes, as séries. Por exemplo, pessoas que geralmente
gostam de algumas séries, filmes relacionados à família, a amigos, por exemplo, Friends. Adoro Friends. É uma série que remete a questões sociais. Então, provavelmente, isso já diz um pouco de você, que é uma pessoa que provavelmente gosta de ambientes familiares, de ter contato com pessoas, que valoriza o outro. Então, tudo isso já diz um pouco de nós. Ah, bacana, muito bom. E assim, legal você falar essa parte do teste, porque pelo menos na minha época, e eu acho que ainda é comum, muita gente fala sobre teste vocacional. E assim, a gente não pode basear, né, uma escolha tão importante só ali no resultado. Falar, então o teste falou que eu devo ser psicóloga e eu vou lá e nem sei direito, né, mas por isso é claro que a gente tem um observatório para a pessoa conhecer o curso, entender, né, o que você vai estudar, qual é o mercado de trabalho. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso, inclusive sobre a orientação profissional. Eu queria que você falasse agora, que você tocou num ponto interessante, sobre perguntar para as pessoas. E às vezes a pessoa ela fica muito indecisa e as pessoas que estão por perto pressionam. Fala assim, não, eu quero que você faça isso, ou senão fala, olha, eu só vou pagar a sua faculdade, eu só vou te auxiliar se você fizer determinado curso. E isso gera, né, assim, um pouco de medo, às vezes não é aquilo que você quer. Pressão, E aí, né, muita pressão. Eu queria que você falasse assim, até para os familiares, para as pessoas, né, como ajudar esse estudante para que ele consiga, né, ter clareza aí para decidir de fato aquilo que ele gosta, aquilo que ele vai se dar bem, que ele vai fazer feliz. Tá bom. Sempre que a gente fala de escolhas, de inserção no mercado de trabalho, numa faculdade, a gente está falando de um ambiente que geralmente é estressante, de um momento que gera uma carga emocional. E uma das coisas que podem facilitar esse processo de escolha é o apoio da família, o suporte emocional que a família pode fornecer. A família ela pode tanto auxiliar, facilitar a escolha, como dificultar. Dependendo do grau de pressão que a família coloca, por exemplo, você tem que escolher ou já está na hora, não é totalmente ruim, porque isso vai gerar no adolescente uma necessidade de olhar para o futuro e para ele perceber a necessidade que existe dele fazer uma escolha. Inclusive, remete a uma característica importante para se tomar uma decisão, que é a preocupação. É importante que a gente se preocupe com o nosso futuro, com as nossas escolhas. Eu não vou escolher uma profissão só porque alguém me falou que é legal. Eu preciso me preocupar para buscar informações sobre a profissão. Então, o apoio dos pais ele é importante. Os pais eles podem auxiliar, por exemplo, falando para o filho, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, se você precisar que eu encontre algum profissional para te ajudar. Ou então, se você quiser que eu te leve até alguma empresa para você conhecer como que é o trabalho naquela empresa, porque muitos jovens ficam envergonhados de chegar até uma empresa e de se apresentar e pedir para conhecer. Então, a família ela pode ajudar nesse processo, pode fazer esse caminho para o jovem percorrer e ele conseguir fazer uma escolha que seja mais assertiva. Os pais eles podem, sim, auxiliar nesse processo, fornecendo esse apoio, esse suporte. Uma coisa assim que geralmente acontece quando a gente fala de orientação profissional e que é muito comum os jovens relatarem para mim é minha família quer que eu faça determinado curso e só aceita se for determinado curso, como você acabou de dizer. Muitas vezes os pais fazem isso não para prejudicar o filho, mas porque acreditam que é o melhor para ele naquele momento, né? Muitas vezes os pais querem que o filho faça um curso que eles gostariam de ter feito um dia e não fizeram e gostariam que o filho realizasse o sonho que eles não puderam realizar. Ou então, muitas vezes, voltados à sucessão familiar, gostaria que o filho fosse médico para seguir a carreira do pai, ou então advogado, isso é muito comum, muito comum. Então, é importante que a família ela consiga perceber que essas ações podem dificultar, gerar estresse nas pessoas e fazer com que elas escolham sem muita consciência. E isso pode gerar muita frustração. Isso gera, inclusive, saída da faculdade, as pessoas começam o curso e desistem porque percebem que não é o curso que elas deveriam realizar, ou então gera profissionais que depois que terminam a faculdade não veem o menor sentido naquela profissão que elas escolheram e acabam abandonando. Bacana.
Então fica a dica aí, né, para os pais, as pessoas que estão ao redor, né, de estudantes que vão aí prestar o vestibular para saberem, né, lidar aí com essa situação. E Lorena, você falou aí então a respeito da pessoa gostar do que faz, né, que a gente tem então que encontrar aquilo que dá um match aí com as nossas habilidades. Além disso, né, o que mais eu devo observar? Porque às vezes, eu gosto disso e parece que eu também gosto daquilo e também, nossa, parece que eu gosto de 5. Então, o que eu devo observar na hora de analisar um curso de graduação? Então, hoje quando a gente fala de carreira, a gente fala de um processo que é muito mais do que esse match. É um olhar mais amplo. As pessoas, elas podem, por exemplo, no observatório, usar essa ferramenta, usar esse momento para conseguirem entender onde elas se sentem bem, ambientes que elas se sentem bem. O que eu vou olhar no observatório? Eu vou olhar os profissionais que atuam, as características desses profissionais. Eu admiro as características desses profissionais. O que eles têm de características que são compatíveis com as minhas? As pessoas, elas podem olhar, por exemplo, no momento de um observatório, o mercado de trabalho que aquela profissão oferece, as possibilidades de atuação. Então, para as pessoas identificarem, fazerem essa escolha, o observatório ele é uma excelente ferramenta para auxiliar as pessoas. Perfeito. E agora, caminhando para o fim, Lorena, eu queria que você falasse mais a respeito dessa orientação profissional, né? Ela pode ser feita individual, em grupo? Como que a pessoa ela vai saber onde encontrar essa orientação? Certo. A orientação profissional, ela acontece das duas formas, individual e em grupo, e também acontece presencial e online. Todas as formas são autorizadas. A orientação em grupo, ela geralmente acontece em ambientes escolares, na própria escola, então o profissional vai para realizar esse processo. Ele também acontece de maneira individual, geralmente em consultório. A pessoa procura o profissional e ali é realizado o trabalho de orientação de profissional e de carreira. E como que funciona essa orientação, Lorena? Vocês fazem perguntas, né? Como que a pessoa, então, ela expressa aí para vocês conseguirem orientá-la? É uma entrevista como se fosse estruturada. A gente vai fazendo perguntas, vai obtendo das pessoas as respostas que são necessárias para o autoconhecimento. Pode-se aplicar testes, pode-se aplicar escalas de personalidade, de interesses profissionais e também é feito um trabalho para avaliação do mercado de trabalho, entrevistas com profissionais da área, busca de informações como, por exemplo, o salário daquela profissão, o tipo de ambiente de trabalho e, por fim, o processo de tomada de decisão, que é a finalização desse processo. Ótimo, Lorena. Eu agradeço muito pela sua participação, foi muito enriquecedora e eu creio que tirou muitas dúvidas, né? Valeu. Eu que agradeço. E, gente, a Lorena falando aí a respeito de orientação profissional, inclusive a Clínica de Psicologia do Unipan oferece esse serviço, né? Estagiários do Unipan acompanhados por professores, então podem atender você. Caso você se interesse, é só ligar aí no telefone que está aparecendo na tela, ok? Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continue de olho porque já já eu volto com mais Conexão Unipan.